Bom dia a todos e dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Reprograme-se. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é precisamente o tema do medo e os fundamentos do medo. Há um estudo muito interessante da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que demonstra que cerca de 91% dos medos, das fobias, dos receios que nós temos que aconteçam, na realidade nunca chegam a acontecer. E, no seguimento do estudo, foi possível verificar que mesmo os 9% que acontecem são numa escala infinitamente menor e são facilmente resolúveis sem qualquer esforço por parte das pessoas que tinham todos estes medos e todos estes receios. Quer dizer que, juntando os vários dados do estudo, nós podemos concluir que, na realidade, 97% dos nossos medos não acontecem ou se resolvem de uma maneira perfeitamente normal que nós praticamente nem damos por ela. Mas então, assim sendo, por que é que nós sentimos tanto medo? Isto leva-nos a uma dissertação, uma reflexão sobre uma das regras principais da nossa mente. E uma das regras principais da nossa mente é que sempre que existe um conflito entre as nossas emoções, vulgo, imaginação, e o nosso pensamento racional, vulgo, lógica, as nossas emoções e a nossa imaginação vai sempre prevalecer. Claro que neste momento hão de estar algumas pessoas a dizer: não, comigo não, Luís, isso não se aplica porque eu sou uma pessoa extremamente racional, eu nunca me deixo dominar pelas minhas emoções. E de facto há pessoas que têm uma capacidade superior às outras de terem um pensamento mais lógico, mais racional e são muito, um pouco mais imunes, digamos, a deixarem-se dominar pelas suas emoções. No entanto, mesmo a essas pessoas é aplicada esta regra. E basta, por exemplo, ver que algumas das pessoas mais racionais que eu conheço, ainda assim, são bastante dadas a medos, a fobias, a receios, que na maior parte dos casos são meramente imaginários. Como é que nós podemos, por exemplo, conseguir comprovar que sempre que existe um conflito entre a nossa mente racional e a nossa imaginação e as nossas emoções, as emoções e a imaginação vai sempre prevalecer? Por exemplo, no caso das fobias, pelo meu consultório já passaram imensos casos de fobia, fobia à água, fobia às alturas, fobia a andar de carro, fobia a andar de avião, fobia a tirar sangue, fobia de falar em público. E todas elas são facilmente resolúveis a partir do momento em que nós entendemos qual é a causa raiz, qual é o benefício oculto por detrás dessas fobias. No entanto, elas resultam, em primeiro lugar, de, tal como nós começamos no nosso enunciado principal, elas nascem, em primeiro lugar, de haver, digamos, uma prevalência das nossas emoções e da nossa imaginação sobre a nossa mente racional e sobre a nossa lógica. Se não vejamos, por exemplo, uma pessoa que tem medo de falar em público, essa pessoa pode ficar perfeitamente apavorada quando tem que ir dar um discurso, quando tem que falar num colóquio, num congresso, fazer uma apresentação pública. Essa pessoa pode começar a suar, pode começar a ficar nervosa, começar a ficar sem ar, começar a ficar sem fôlego, sentir-se ameaçada, querer estar noutro lugar qualquer que não ali e sentir que, de alguma maneira, toda a pressão do mundo está a recair sobre si. Antes de começar o seu discurso, naquele estado de nervosismo e de ansiedade, essa pessoa pode facilmente, se calhar, começar a fumar 10, 20, 30 cigarros, ignorando que na capa do seu maço de cigarros está uma advertência de que aqueles cigarros lhe podem causar uma doença mortal. Eventualmente, depois do discurso ou depois da apresentação, essa pessoa pode escolher até ir para casa a pé para apanhar um bocado de ar, para descomprimir, para deixar sair aquela camada de nervos, ignorando que uma pessoa sozinha pela rua à noite
tem uma probabilidade muito maior de ser assaltada do que durante o dia. No entanto, naquele ambiente controlado da apresentação, do discurso, do congresso, rodeada de pessoas que ninguém lhe quer fazer mal, em perfeita segurança e às vezes até com segurança à porta, elas sentem-se mal, sentem-se ameaçadas, sentem-se pressionadas. Portanto, não existe aqui qualquer tipo de pensamento lógico ou racional, mas existe sim uma imaginação que os faz deixarem-se serem completamente controladas pelas suas emoções, que as fazem sentir-se em perigo, ameaçadas, pressionadas e não seguras num espaço que na realidade é muito mais seguro e controlado do que qualquer outro espaço. Por exemplo, há pessoas que têm um autêntico pânico de voarem, ficam a suar, nervosas, completamente descontroladas quando têm que entrar num avião. Como é evidente, não há aqui nenhuma pinga de lógica nem de pensamento racional, porque se houvesse uma pinga de lógica ou de pensamento racional, essas pessoas iam verificar que, estatisticamente, existem muito mais mortes e acidentes na estrada e andar de carro do que a voar. Essas pessoas iam inclusivamente poder comprovar que a maior parte das mortes e dos acidentes acontecem muito perto do local da residência, quando estamos a sair de casa ou quando estamos a entrar em casa. E, portanto, se elas se dirigiram, foram conduzir de carro para o aeroporto ou apanharam um táxi para ir para o aeroporto, a partir do momento em que elas puseram o pé no avião, elas deixaram para trás a parte mais perigosa da viagem, porque estatisticamente elas tinham muito maior hipótese de morrer dentro do táxi ou elas próprias a conduzir de encontro ao aeroporto do que propriamente depois de entrarem no avião. No entanto, a imaginação dentro delas vai criar os cenários mais terríveis e apocalípticos de maneira a lhes criar uma realidade alternativa que não está minimamente de acordo com o que as estatísticas e os dados objetivos lhes dizem. E, portanto, a imaginação vai se sobrepor a qualquer pensamento crítico e razoável de análise de dados. Por exemplo, há muitas pessoas que ficam extremamente felizes quando pousa no braço delas, por exemplo, uma joaninha, aquele besouro vermelho com pintas pretas, porque elas entendem ou acreditam que aquilo é um sinal de boa sorte. No entanto, se no minuto seguinte lhes pousar no braço uma prima afastada da joaninha chamada barata, elas são capazes de entrar em pânico, começarem a gritar, começarem a chorar, subirem para cima de uma mesa e começarem a pedir por socorro. Ou seja, a imaginação delas atribui significados completamente diferentes à joaninha e à barata e não conseguem, através do seu pensamento crítico e mente racional, entender que são apenas dois insetos e que na realidade nenhum deles tem qualquer possibilidade de constituir uma ameaça para essa pessoa. Simplesmente as imagens que elas criam na sua própria mente das duas situações são completamente diferentes e essas imagens que criam na sua imaginação, que provocam emoções completamente diferentes, são suficientes para se sobreporem a toda a sua capacidade de raciocinar e a todo o seu pensamento lógico, que lhes diria imediatamente que são dois insetos e que a única coisa que varia entre um e outro pode ser a cor e o significado que dentro da sua própria imaginação é atribuída a um e a outro. E algumas das pessoas mais racionais que eu conheço e que noutras áreas da sua vida até conseguem ter um pensamento muito lógico e estruturado, não são igualmente imunes a estes tipos de fobias e também, em situações de conflito, deixam suas emoções e a sua imaginação sobrepor-se a qualquer pensamento crítico ou a qualquer lógica racional. Tudo isto para dizer que todos os nossos medos, todas as nossas fobias se baseiam normalmente na nossa capacidade imaginativa de, através de alguns medos, bloqueios ou traumas internos, criarmos realidades que nós começamos por ver no início deste vídeo, que em 97% não se concretizam. No entanto, o poder das nossas emoções e da nossa imaginação é tão forte
que nós conseguimos ignorar essa realidade de que 97% dos nossos medos e fobias não acontecem e fixamos-nos naquela pequena probabilidade ínfima de 3% poderem efetivamente acontecer, sendo que até esses 3% são sempre muito inferiores àquilo que nós tememos. Todos estes medos, todas estas fobias, sendo questões emocionais, são facilmente resolvidos através de terapia, através da ressignificação, através de substituirmos o benefício oculto que aquele medo ou aquela fobia traz para nós por imagens mais positivas e por acreditarmos e criarmos na nossa imaginação imagens diferentes, confiança diferente, segurança diferente e desfechos diferentes. E, mais uma vez, como eu já o repeti várias vezes, até o meu conhecimento, a hipnoterapia é a maneira mais eficiente de combater qualquer medo, qualquer trauma ou qualquer fobia. De maneira que foi este o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, eu convido-vos a deixarem um like. Se gostaram dos temas que abordamos aqui no Reprograme-se, eu convido-vos a subscreverem o canal. Se conhecerem alguém que se possa beneficiar deste conhecimento, convido-vos a partilhar com eles. E eu, por mim, despeço-me de todos vocês. Até o próximo vídeo do canal Reprograme-se. Bom dia a todos.